Sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e hoje vamos falar da história natural da infecção por HPV. O papilomavírus humano, HPV, particularmente os genótipos de alto risco como HPV-16 e HPV-18, transcende sua associação clássica com o câncer cervical, representando um fator etiológico crucial em diversas outras neoplasias, tais como tumores de cabeça e pescoço, anais e genitais masculinos, com implicações epidemiológicas, prognósticas e terapêuticas significativas para oncologistas. Globalmente, o HPV está presente em cerca de 70 a 80% dos carcinomas de orofaringe, tonsilas e base da língua, com incidência crescente em homens jovens não fumantes e não bebedores nos países desenvolvidos, sendo responsável por 81% dos casos nesse nicho nos Estados Unidos. No canal anal, associa-se a 90% dos adenocarcinomas e carcinomas escamosos. No pênis, a 30 a 50% dos casos, especialmente carcinomas basais. E no ânus, predomina em populações MSM e imunossuprimidas. Primeiro, vamos dar uma olhada no próprio vírus HPV. Os papilomavírus humanos são vírus pequenos de NA dupla fita. Mais de 100 tipos de HPV foram identificados e eles são diferenciados pela sequência genética da camada protetora externa, ou capsídeo, composta por uma proteína chamada L1. Dentro dessa esfera protetora está o DNA viral. Cerca de 40 tipos de HPV infectam o epitélio mucoso e são categorizados de acordo com sua associação com o câncer cervical. A estrutura do gene do HPV ou genoma, está organizada em 3 regiões com 8 molduras abertas de leitura sobrepostas, 6 genes precoces de E1 a E7, 2 genes tardios, L1 e L2, e uma região de controle longa não codificante, ou LCR, contendo diversos elementos que regulam a replicação viral e a expressão gênica. Os genes L1 e L2 codificam as proteínas do capsídeo maior e menor. Os genes precoces regulam a replicação viral do HPV. Agora, vamos analisar o processo de infecção pelo HPV que pode levar ao câncer cervical. O local típico da infecção por HPV é a zona de transformação do colo do útero. O colo do útero é a extremidade inferior do útero que se estende para dentro da vagina e torna-se infectado pelo HPV, tipicamente após contato sexual. O revestimento epitelial do colo consiste em células epiteliais escamosas estratificadas, que são mais achatadas e especializadas, ou diferenciadas, quanto mais distantes da membrana basal. A camada basal celular abriga as células tronco, que se replicam e passam por divisão celular e, eventualmente, amadurecem em células epiteliais escamosas à medida que migram para as camadas superiores do epitélio. Abrasões leves ou pequenas rupturas às vezes ocorrem no revestimento do epitélio cervical. Partículas virais infecciosas do HPV invadem oportunisticamente o epitélio cervical e infectam as células da camada basal. O DNA viral do HPV replica-se e é mantido nas células basais em divisão como DNA episomal de baixa cópia. Em casos raros, o DNA do HPV pode se incorporar ao genoma do hospedeiro. As células basais em divisão começam a se diferenciar e a amplificação do genoma viral e a síntese das proteínas do capsídeo L1 e L2 ocorrem nas camadas superiores do epitélio. As infecções por papilomavírus geralmente são de longa duração e as células basais em divisão fornecem um reservatório de células infectadas para o tecido produtor de vírus sobrejacente. Essa estratégia requer que os papilomavírus possuam um mecanismo fiel e robusto para replicar e manter seus genomas episomais nos núcleos das células em divisão. Quando as células basais são programadas para se diferenciar, isso ativa o vírus HPV para iniciar as etapas do ciclo viral. Isso inclui reativar a replicação celular para produzir múltiplas cópias do DNA viral, formar o capsídeo viral, montagem viral e, finalmente, liberação do vírus. Vamos analisar o processo de replicação viral com mais detalhes. Para iniciar esse processo, o primeiro passo é o vírus expressar os genes virais E6 e E7. O produto proteico desse RNA mensageiro interfere na função celular normal e resulta em replicação celular não programada. Essas células desreguladas são instruídas a se dividir e produzir múltiplas cópias do DNA viral do HPV.
como resultado dessa replicação não programada, há um acúmulo de células que perturba a aparência estrutural do tecido epitelial. O que antes era muito ordenado e altamente estruturado começa a parecer desorganizado. A extensão dessa desorganização pelas camadas superiores até a superfície do epitélio é o que é usado para classificar o grau da lesão. O crescimento celular anormal no terço inferior do epitélio basal é categorizado como neoplasia intraepitelial cervical grau 1, ou NIC1. Quando isso se estende até 2/3 do caminho desde o epitélio basal inferior, é NIC2. Por fim, quando as células que se dividem anormalmente abrangem mais de 2/3 dessa camada celular, é referido como NIC3. Este é o precursor imediato do câncer cervical. O câncer cervical invasivo ocorre quando as células anormais rompem a membrana basal e invadem a derme. É quando esse processo se torna persistente que o câncer cervical se torna a consequência final. A infecção é iniciada quando o vírus HPV penetra nas células basais. Uma vez que a célula está infectada, o capsídeo viral é eliminado e o genoma circular do HPV é transportado para o núcleo da célula. Como mencionado anteriormente, o DNA do vírus HPV contém 8 genes diferentes. Os genes precoces são designados como E e os genes tardios como L. Em células que se dividem normalmente, 2 produtos gênicos regulam cuidadosamente o processo. São as proteínas P53 e retinoblastoma, ou PRB. O câncer cervical, paradigma da oncogênese induzida por HPV, apresenta a associação causal próxima de 100% com genótipos oncogênicos como HPV 16, 70%, e HPV 18, 15, 20%, responsáveis por quase todos os casos de carcinoma escamoso e adenocarcinoma invasivos globalmente, com incidência anual superior a 600 mil casos e cerca de 350 mil óbitos, predominantemente em países em desenvolvimento. Então, como a infecção pelo vírus HPV causa câncer cervical? A infecção é iniciada quando o vírus HPV penetra nas células basais. Uma vez que a célula está infectada, o capsídeo viral é eliminado e o genoma circular do HPV é transportado para o núcleo da célula. Como mencionado anteriormente, o DNA do vírus HPV contém 8 genes diferentes. Os genes precoces são designados como E e os genes tardios como L. Em células que se dividem normalmente, 2 produtos gênicos regulam cuidadosamente o processo. São as proteínas P53 e retinoblastoma, ou PRB. A P53 é responsável por proteger o genoma iniciando o reparo do DNA, pontos de checagem do ciclo celular e apoptose. A proteína retinoblastoma, ou PRB, é responsável por impedir a replicação de DNA danificado na célula e por regular o ciclo celular. Após a expressão dos genes E6 e E7, as proteínas codificadas pelas sequências de mRNA interagem com P53 e PRB, respectivamente. Isso resulta na replicação e divisão celular não programadas. À medida que essas células infectadas são forçadas a se replicar, os episomos virais também são replicados, produzindo mais partículas virais. Vários fatos importantes sobre a progressão da doença pelo HPV merecem consideração, como a expressão do mRNA E6, E7 é necessária em todos os pontos da progressão da doença e testes que visam esses genes não conseguem diferenciar entre lesões em progressão e regressão. A expressão do mRNA E6E7 produz proteínas E6E7 que impulsionam a replicação celular desregulada. Isso resulta em um acúmulo de células com DNA do HPV. Os níveis de mRNA são difíceis de quantificar de forma confiável e, portanto, apresentam um alvo diagnóstico mais desafiador. Por outro lado, o gene L1 tem sido usado para detectar DNA do HPV de forma confiável e distinguir um genótipo de HPV de outro por mais de 25 anos. Testes baseados em DNA precoces demonstraram ter um período de baixo risco a longo prazo após um teste negativo. Com muitas cópias do HPV dentro de uma célula e muitas células infectadas em cada amostra do paciente, a incorporação aleatória e imprevisível do HPV torna impossível que a mesma região do gene L1 de 200 pares de bases seja uniformemente deletada.
Pesquisas indicam que, com base no status histológico, o teste de DNA apresenta resultados positivos crescentes para pacientes ao longo do espectro da progressão da doença, tornando o DNA o padrão ouro para um ensaio de rastreamento do câncer cervical, substituindo o Papa Nicolau no rastreamento moderno. A importância do HPV vai além do rastreio e tratamento da neoplasia do cérvix. Tumores HPV positivos exibem melhor prognóstico em todos os demais sítios já citados na introdução. Na orofaringe, sobrevida global a 5 anos de 80% a 90% versus 40% a 50% em HPV negativo. No canal anal, resposta mais robusta à quimiorradioterapia, QRT definitiva, com resposta completa em 80%. No pênis, HPV positivo associa-se a estágios iniciais e menor risco de metástases. Essa distinção reflete maior imunogenicidade e menor instabilidade genômica. A presença de HPV guia desescalonamento terapêutico no tumor de orofaringe. Exemplo, ensaios com radioterapia hipofracionada ou cirurgia isolada em pacientes com estadio T1 ou 2, N0 ou 1, no canal anal, reforça quimiorradioterapia como padrão, com estudos explorando imunoterapia tal como pembrolizumab em PDL1 positivos. No pênis, prioriza preservação orgânica em HPV positivos localizados. Testagem rotineira, tais como P16, na imunohistoquímica e PCR-HPV, são essenciais para estratificação e recrutamento na decisão de tratamento e nos trials de imunoterapia e terapias virais direcionadas. Assim chegamos ao fim desta apresentação. Aproveito para convidar a todos a visitarem o site da neoaccess.med.br e para profissionais de saúde o site da oncopraxis.com.br.